Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim. É muito bom te ver por aqui. Eu espero que você tenha acompanhado toda a série que estamos debulhando por aqui. Essa série, por exemplo, é uma série muito intrigante que muitas pessoas querem saber, mas às vezes por medo não tentam ter conhecimento. Estamos falando sobre o estado intermediário. O que acontece conosco após a morte? Pois é, a gente já falou aqui diversos temas para entender melhor esse estado. Para você que está chegando agora que ainda não assistiu as outras lives, eu só vou dar uma palhinha para você. Esse estado intermediário, o que que é? É o estado, o período entre a morte física e a ressurreição de quem está em Cristo. Amém? Então, é esse período, muitas vezes conturbado e confuso, discutido até mesmo entre os cristãos. Que período é esse? Que estado é esse? Como eu estarei nesse estado? A gente já falamos bastante temas aqui referente a isso, como a alma estará, aonde ela estará, como que é esse processo, e hoje nós iremos falar sobre céu, inferno e esperança. Primeiro, pare, não precisa ficar com medo. Eu já digo assim porque tem muita gente que tem medo de falar desse assunto, então não saia daqui. Você precisa entender, você precisa perder esse medo e libertar a sua alma. Amém? Você precisa disso para que viva melhor o que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque a Bíblia inteira, a primeira coisa que vemos muitas vezes é: não tenha medo. Se fosse para te colocar medo os escritos sagrados, por que será que Jesus ia inseri-lo aqui de forma para nós aprendermos? Não é para te pôr medo. Muitas das vezes é para te dar discernimento, te pôr consciência, para você não ser enganado por vãs e falsas doutrinas. Amém? Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo a esse canal exclusivo para você. Assista até o final e depois eu te convido, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e assista toda a série para ficar mais ainda conectado, tá bom? Então, vemos aqui, a Bíblia apresenta céu e inferno, não como instrumentos de medo, mas como realidade de justiça, esperança e responsabilidade, que culminam na esperança cristã da ressurreição e da vida eterna em Deus. Nossos textos de referência hoje sobre esse estudo, sobre essa live de hoje, está em João 14, versículo 1 e 3. Está também em Mateus 25, 46, Apocalipse 21 e 2 Tessalonicenses 1. Se você tem Bíblia e gosta de confirmar, que eu aconselho muito a confirmar tudo que eu digo aqui, não só com o que os outros dizem, mas se não tem ela física, pegue o celular, mas confirme, tá bom? Então vamos lá. Na live passada, vimos para onde vai a alma após a morte, correto? Hoje avançamos para entender a realidade eterna que a Bíblia revela. Quais são eles? Céu, inferno e esperança cristã. Não estamos tratando de imagens simbólicas apenas aqui, mas de realidade espiritual revelada por Deus. Sim, realidades reveladas por Deus. E sempre à luz do caráter santo e justo do Senhor. O céu, ele. Vamos falar hoje do céu como promessa, não como fuga. Porque muitas das vezes as pessoas até, sabe o que que elas fazem? Muitas delas correm para a igreja e falam assim: eu vou para a igreja, vou ser crente porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Vamos também parar com isso, que esse propósito está incorreto. Vamos entender hoje isso? O céu, vamos ver ele como promessa.
não como fuga. Em João, o Evangelho de João 14 diz isso. Vamos ler? Ó, João 14, versículo 1 ao 3. Ele diz assim, ó. Não se perturbe o coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vamos ler o 4? Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Sabe o que é interessante aqui? Porque aqui não é uma pergunta, é uma afirmação. Vou preparar-vos lugar. Iniciativa de Cristo. Ele vai preparar lugar para cada um de nós. Céu como promessa. Céu como relacionamento restaurado. Não apenas um lugar. Esperança ancorada em Jesus, não em imaginação. O Evangelho de João, ele nos dá essa clareza. O céu é a continuidade da comunhão com Deus iniciada aqui. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus. O céu é a continuidade da comunhão com Deus iniciada aqui. Não adianta você querer ir para o céu se você primeiro não tiver comunhão com Deus aqui, com o seu irmão, com o seu próximo. O que é relacionamento com Deus? Fazer seu devocional diário, falar com Deus. Tem gente que às vezes passa um dia, 2, 3, um mês sem falar com Deus. Que relacionamento é este? Tem vezes que a sua Bíblia está pegando pó e você nem abre a sua Bíblia para ler as Escrituras e ouvir Ele falar com você o que Ele quer para você, o melhor para você. Que comunhão é essa? Vou repetir uma frase que João deixa bem clara aqui. O céu é a continuidade da comunhão com Deus iniciada aqui, enquanto esse corpo ainda vive. O inferno, vamos ver ele agora como realidade de separação? Sabe por quê? Em Mateus capítulo 25 ele diz isso. Olha só. Mateus 25, versículo 46. Olha o que ele diz. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E estes quem? O que ele estava ali falando. Aqueles que cometem coisas que Deus não se agrada, que não é o caso aqui que a gente vai falar, porque a gente está focando no estado intermediário. Mas leia lá, Mateus 25, 46, quem são estes? Jesus fala de punição eterna e vida eterna. Lembra de um vídeo que a gente fez aqui que deixou bem claro lugar de tormento e paraíso? Jesus fala que existe uma punição eterna e vida eterna após esse estado intermediário. Mesma duração, mas destinos diferentes, eternos. Mesma duração, eterno. Lugares diferentes, destinos diferentes. Céu e inferno. Sabe, Mateus aqui também ele fala as consequências da rejeição consciente de Deus.
A Bíblia, ela não apresenta o inferno como prazer divino, mas como consequência real de separação final de Deus. Quem, perdão, quem mais falou sobre o inferno na Bíblia, você sabe quem foi? Foi o mesmo que mais falou sobre amor. Quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi o próprio Jesus. Vamos lá, vamos organizar isso para você entender melhor? Vamos lá. O Antigo Testamento não começa com o inferno. Não, não começa com o inferno. Como conhecemos hoje, claro. O Antigo Testamento, ele começa falando sobre um termo chamado Sheol. Sheol, palavra hebraica, significa lugar dos mortos, morada dos falecidos, daqueles que partiram. Sheol não descreve claramente punição ou recompensa final. Sheol aparece como lugar de silêncio, destino comum dos mortos, estado intermediário pouco revelado. Muitos hoje ainda falam sobre Sheol, principalmente na cultura hebraica. Por exemplo, por que na morte não há lembrança de ti? No Sheol, quem te louvará? Está lá em Salmos 6. Por que na morte não há lembrança de ti? No Sheol, quem te louvará? Aqui não há ainda doutrina clara do inferno como juiz eterno consciente. A Bíblia revela a verdade progressivamente. É igual a santidade. A santidade não é progressiva. É um pouquinho melhor a cada dia. No Antigo Testamento, revelação parcial. No Novo Testamento, ela vem mais nítida através de Jesus. Nos profetas, é como se fosse um lampejo de juízo futuro. Já nos evangelhos, já dá clareza plena. Jesus é quem fala claramente sobre o inferno, como ele fala do amor. Nos evangelhos, Jesus introduz e desenvolve o ensino mais claro sobre o inferno. Sabe como ele utiliza o termo inferno? Geena, Vale de Inom, fora de Jerusalém. Associado, sabe o quê? Fogo, juízo, destruição, separação final, fora de Jerusalém. Podemos ver isso em Mateus 5, Mateus 10, Marcos 9. Jesus fala do inferno mais do que qualquer profeta, mais do que qualquer apóstolo, com autoridade, com sobriedade. O inferno não nasce do medo humano, mas do próprio ensino de Cristo. Lugar de separação, lugar de tormento, juízo, aqueles que estão longe. Por que Jesus falou tanto sobre o inferno? Você já parou para pensar nisso? Jesus falou muito sobre o inferno, mas não foi por prazer ou por ameaça. Ele falou porque ele conhece o Pai. Ele conhece o juízo. Ele conhece o Pai que tem. Você conhece o seu Pai. Ele conhece o valor da alma. Jesus fala do inferno para chamar ao arrependimento, não é para espalhar terror. Então não tenha medo. Abra sua mente. Os apóstolos confirmaram, mas não inauguraram. Após Jesus, Paulo fala de juízo e perdição. Está confirmado lá na carta 2 Tessalonicenses. Pedro e Judas fala de punição futura. Apocalipse descreve o juízo final. Você já leu Apocalipse? Te falo novamente, não tenha medo de ler a carta de revelação, Apocalipse.
Você precisa ler, você precisa aprender. Tô pensando até em fazer uma série aqui sobre o Apocalipse, futuramente mais profundo. Ninguém falou melhor e desenvolveu melhor o tema do que Jesus sobre o inferno. A doutrina do inferno não começa com a igreja, nem com Paulo, nem com o Antigo Testamento. Ela ganha forma plena nos lábios de Jesus, aquele que pregou sobre o amor, sobre arrependimento, sobre vida eterna. Quem mais falou sobre o inferno? Foi o próprio Jesus, aquele que mais falou sobre o amor de Deus. Juízo. Justiça e juízo à luz do amor de Deus. Onde podemos ver isso? Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, 8 ao 9, vamos ler. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele virá para ser glorificado. Então o inferno é separação. Deus é amor, mas também é juiz, é justo. Juízo não contradiz o amor, ele confirma o amor de Deus para conosco. Sem justiça, não há esperança verdadeira. A gente precisa entender isso. Você sabe disso. Você tem exemplos disso dia a dia na sua vida. A esperança cristã vai além do estado intermediário, que é essa série que estamos fazendo aqui, que inclusive já falo com você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo, compartilhe esses ensinos com alguém, faça a sua parte, já se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo e maratonar neste canal para entender verdadeiramente e assistir toda a série, para entender completamente esse estudo. Em Apocalipse 21, ele fala sobre novo céu e nova terra, fim definitivo da dor e da morte, Deus habitando com os homens. O céu definitivo não é escapar da criação. O céu definitivo é a criação restaurada. Céu, inferno e vida presente. Céu nos ensina a viver com esperança. Inferno nos chama à sobriedade, à consciência, à percepção, à clareza de entendimento, a entender o que é essa separação. Ambos nos conduzem a um único caminho. Qual é esse caminho? Qual é esse caminho? Cristo, Cristo, Cristo. A eternidade não começa depois da morte. A eternidade começa a ser construída agora. Agora. Céu e inferno revelam não apenas destinos futuros, entenda isso. Céu e inferno revelam mais o caráter santo, justo e misericordioso de Deus. Sabe o que isso nos traz? Conforto para os que sofrem, seriedade para quem vive distraído, esperança viva para quem está em Cristo. A esperança cristã não nega a realidade do juízo. Não. A esperança cristã se apoia na graça revelada em Jesus. Céu e inferno não existem para gerar medo, mas para revelar a justiça e a esperança em Deus. Escreve aqui,
Escreve aqui, ó. Escreve aqui no comentário para você não esquecer isso. Céu e inferno não existem para gerar medo. Céu e inferno existe para revelar a justiça e a esperança em Cristo. Esperança em Deus. Que o Senhor vos guarde, abra seu entendimento, te dê clareza. Minha oração ao Senhor hoje é que o Senhor esteja com você no seu caminhar, no seu agir, nas suas escolhas. Que Ele toque o seu coração aonde você estiver. Que você possa escrever aqui no comentário dessa live: eu entrego minha vida a Cristo. Eu quero viver com Ele eternamente, sem medo, sem culpa. Eu entendi. Eu entendi a revelação. Eu entendi a promessa. Amém? Amanhã, na próxima live, vamos falar sobre o que a Bíblia não ensina sobre a vida após a morte. Porque muitas vezes a gente só aprende o que ela ensina. E muitas das vezes a gente não pratica e a gente ainda discorda. Mas amanhã eu vou te revelar o que a Bíblia não ensina sobre a vida após a morte. Te espero amanhã, sabe por quê? Para discernirmos a verdade em meio a tantos mitos, a tantas crenças, a tantos falatórios. É, até no meio cristão, tá bom? Bom, ficamos por aqui. Te vejo amanhã na continuidade dessa série Estado Intermediário. Bom, se eu te dissesse tudo, eu te tiraria o processo, como eu sempre falo, porque a nossa vida é um eterno aprendizado. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, que esse dia seja excepcional. E outra coisa, não tenha medo de conhecer a verdade. A verdade